Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, Londrina! Que maravilha estarmos juntos mais uma vez para esse bate-papo super interessante. Por quê? Porque eu estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com uma comunicação, uma postagem sobre uma semana de estudos e descobertas sobre altas habilidades e superdotação. Olha só, na cidade de Londrina, olha que legal isso. Tem a ver com educação, tem a ver com saúde, tem a ver com psicologia, tem a ver com entretenimento, tem a ver com a perspicácia de pais em descobrir isso, ou dos professores. Será que quem descobre isso é a avó, que fala, eu sabia que esse menino era bom em fazer isso, mas ninguém nunca descobriu? Ou será que passa pelos pais, passa pelos professores, e quem vai descobrir lá na frente é um tutor, é um patrão, é um chefe ou um sócio? Como acontece isso na vida da gente? Acontece na mais tenra idade? Acontece no berço? Ah, mas aquele nenê desde pequenininho já sabia ler. Mas depois, olha como ele tocava piano. Ah, é um adulto que teve habilidades desenvolvidas. Será que você já é um adulto com seus 50, 60 anos e ninguém sabe que você tem altas habilidades e superdotação? E para que servem essas altas habilidades e superdotação? Para deixar as pessoas mais ricas? Com mais sucesso? Uma pessoa com altas habilidades, ela tem mais sucesso que outra? Ele é um superdotado, mas ele normalmente convive com todas as outras pessoas de uma forma normal e comum? Ser superdotado, com altas habilidades, me difere de outras pessoas? Me misturo a todas elas? Eu estudo de forma diferente? Olha a quantidade de dúvidas que eu tenho. Eu e muita gente. Por isso que eu trouxe para cá pessoas que estão envolvidas neste assunto. Olha que legal, porque vai ter um evento de 10 a 15 agora, a quarta semana. Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Presta atenção. Professora Fabiane Chueiri, palestrante e psicopedagoga. Atualmente trabalha na identificação e atendimento de crianças e adolescentes com indicadores de alta habilidades e superdotação. Também é mestre em educação, especialista, implantou e coordenou o núcleo de atividades de altas habilidades ou superdotação no estado do Paraná. Iniciou atendimento educacional especializado na rede municipal de Londrina. Bom dia, é um prazer muito grande ter você aqui, porque eu já estou muito curioso para saber muita coisa nesta manhã de sabadão. Obrigado pela sua presença, Fabiane. Bom dia, Marcão. Bom dia, meninas. Realmente, a área da superdotação é uma coisa que nos envolve. Eu digo que a gente vai plantando a sementinha e, ao longo do processo, muitas vezes, neste caso, a gente ainda tem condições de olhar essa fruta, esse fruto germinar, crescer, que é por aí mesmo que a gente gosta de associar o que é uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Ela tem um grande potencial, mas às vezes ela está encoberta, às vezes está guardadinho lá, então nós precisamos sim dar botar um adubo de vez em quando, regar essa plantinha para que ela possa florescer de uma forma maravilhosa, né? Então isso que é legal, porque aqui em Londrina a gente já teve esse privilégio, né, desde 2004, que a gente estuda sobre a superdotação e que a gente vem aos poucos, devagarinho, trazendo essa colheita de uma forma que hoje a gente está aqui já na quarta semana de altas habilidades de superdotação, com legislação inclusive, né? Por isso que existe a quarta semana, a legislação foi conquistada, inclusive, por esse grupo do GEMA, que a gente vai falar. Muito bem. Doutora Patrícia Mota, psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicóloga escolar. 15 anos de experiência, conduz e supervisiona processo de identificação de altas habilidades em crianças, adolescentes e adultos e oferece suporte especializado às famílias e escolas. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os ouvintes, meninas. Muito obrigada por estarmos aqui falando de um tema que é de meu interesse. Já trabalho pelo menos aí há 10, 11 anos especificamente com altas habilidades de superdotação e como a Fabiane colocou, né, o nosso principal intuito é levar conhecimento, esclarecimento e poder contribuir para que todos esses potenciais possam florescer ao longo da vida, porque a gente não tem idade para descobrir aí o que é o nosso potencial. Muito bem. Tainara Brianese Coelho, coordenadora do evento GEMA, eu quero saber o que é o GEMA, Grupo de Diálogo e Troca de Experiência entre Pais e Mentores de Crianças com Altas Habilidades de Superdotação. Também é mãe de superdotado e, como profissional, é engenheira ambiental. Tainara, obrigado pela sua presença, viu? Bom dia, Marcão. Eu que agradeço, né, a disponibilidade de estarmos aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes.
E é um prazer imenso você ter nos encontrado nas redes sociais. Esse é o intuito que a gente está tendo com toda essa movimentação do grupo, né, para a 4ª semana de alta habilidades e superdotação. Foi um marco, uma conquista essa semana, né, e ela acontece na semana que vem. Então a gente veio trazer um pouquinho aqui da história do GEMA para vocês. Muito bem. O que é uma superdotação? Hein? Qualquer uma de vocês três. Uma pessoa que fala muito, uma criança que começa a desenvolver uma habilidade motora ou de exemplo, de música, ou é tudo isso junto? Quando é que se percebe tudo isso? E fico à vontade, vocês três, porque eu sei que além de mãe, vocês são especialistas, as curiosidades são gigantescas nesse aspecto. Primeiro que é importante a gente entender que altas habilidades de superdotação compõem o grupo da educação especial. Então, dentro da educação especial, a gente tem três tipos, tá? E que são as deficiências, e aí a deficiência intelectual, deficiência física, auditiva, né, psicomotora. Nós temos o TEA, o transtorno do espectro autista, e nós temos as altas habilidades de superdotação. Sempre a gente pensa, olhando para esses três grupos, a gente pensa que a superdotação é o primo rico entre eles, né? Ah, mas é superdotado. Ah, ele já faz coisas diferentes. Nossa, ele conhece todas as bandeiras do mundo. Nossa, ele sabe fazer todas as contas aí de cabeça. Ele conhece 100 números do pi. Então, são essas coisas que às vezes destoam. Então, faz com que a superdotação tenha uma falsa visão de que está tudo bem, de que tudo é fácil. Porque destoou de outras crianças. Exatamente, né? Entendi. E por destoar disso é que às vezes vai se distanciando um pouco e trazendo a questão dessa diferença, né? Isso, então assim, né, pensando que esse possa ser o primeiro elemento que a gente possa olhar para essa pessoa, é a comparação com os pares. Então, se eu penso na criança e pego ali a sala de aula dela, bom, essa criança, ela se alfabetizou com mais facilidade, ela aprendeu a ler mais cedo, em casa ela brinca, ela inventa brincadeiras, ela cria coisas, ela é muito curiosa. Então, a gente pode pensar desta forma, alguém que se destaque em algo, em qualquer área do saber, comparado aos pares. Eu aproveito até para a gente já desconstruir um mito, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que isso possa parecer, é porque é uma escola que tem mais recursos, essa pessoa foi mais estimulada, essa família viajou, deu muito estímulo para essa pessoa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente pode olhar para a história do mundo e perceber que desde que o mundo é mundo, em todas as culturas, existem pessoas que se destacaram e contribuíram com as áreas do saber. Então, para quem está ouvindo em casa, eu tenho certeza que tem uma tia que inventava as festas de aniversário da família, aquela que era costureira e pegava um retalho de tecido e inventava uma roupa. Uma boneca, que tirava leite de pedra, inventava coisas, ou aquela pessoa que nem estudou e prosperou, empreendeu, foi um bom vendedor, é falante. Então, também, né, embora a gente tenha, assim, hoje um reconhecimento e um atendimento via escola, é o que a gente tem, porque o MEC nos ajuda, inclusive, a definir o conceito. Para fora da escola, as pessoas continuam existindo, né? E aí a gente tem que pensar que, às vezes, pode nem ser o aluno nota 10, mas é aquele que chama atenção, que tem um raciocínio rápido. Às vezes é o Zé Graça. Nem né? sempre é aquele aluno que tira 10 em tudo e o mais esforçado. Pode ser o aluno do fundão também. Pode, inclusive. Me disseram, isso também não é fake, pode ser que não seja verdade. Mas a maioria dos meus amigos de fundão, aqueles que não prestavam atenção em quase nada, foram hoje aqueles que eu mais encontro bem-sucedidos. Perfeito, Marcão. Isso eu gosto de trazer bastante. Eu sempre, né, gosto de usar a frase assim, gostar de aprender é diferente de gostar de estudar. Porque justamente aquele aluno que é tido como Zé Graça, o piadista, e às vezes é até mal compreendido na vida escolar, né? Eu acho que hoje a gente tem, com a comunicação, o advento de pessoas que se tornaram influenciadores, né? Influencers, que são comediantes, né? Então se tornam grandes comunicadores porque a gente vai ver elementos como tem um raciocínio muito rápido, tem um senso de humor refinado, consegue ter ali todo resolve problemas. Eu percebo então criança sarcástica. Isso, então assim, sabe assim, ele tem um raciocínio rápido. Já sarcástico, falei, opa, aqui tem um talentozinho. Isso, porque assim, a capacidade de raciocínio que ele tem, de jogo de palavras, de compreender o contexto ali, né? Porque tem que ter um tempo também, né? Eu me posiciono e eu falo ali
naquele contexto, seja gerando surpresa, espanto e graça, né, porque tem um senso de humor, essa pessoa se destaca. Então, a definição do MEC hoje, justamente, ela é bastante abrangente, porque ela vai buscar acolher vários perfis de pessoas Faz tempo que o MEC superdotadas. reconheceu isso ou não? Já faz bastante tempo, né? A política a Fabiane trouxe para Londrina, pode falar um pouco melhor, né? Mas os NAS vêm aí há mais de uma década. Vou deixar a Fabiane complementar, porque ela é quem fundou aqui na cidade, tá? Aliás, ela estabeleceu, né? Começou todo o processo. Nada, é um grande grupo de pessoas que eu acho que são mães e profissionais, falam, pessoal, o Ministério da Educação, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. Na verdade, a superdotação no Brasil, ela é da década de 70, então ela é bastante antiga, né? E também com a nova LDB, né, de 86, que já... sigla que é essa? Oi? Que sigla que é essa? L? A Lei de Diretrizes e Bases, tá? Então, se o MEC, ele tem leis, né, que subsidiam, a gente tem os documentos norteadores, que inclusive vão, né, trazer a definição do conceito, o que é lei, o que é direito, como a Fabiane começou na fala hoje, dizendo, né, então a educação, ela tem o que a gente chama de público da educação especial, que são os alunos, como a Fabiane colocou, né, com deficiência, autismo e altas habilidades. Então, a gente já tem ali definições na década de 60, 70, falando, e aí a LDB, ela traz isso, como esse é público, que, né, que pode receber esse atendimento, e aí veio sendo ao longo dos anos a criação dos núcleos de atendimento como os NAS, na própria escola, mas eu vou deixar a Fabiane falar da experiência dela justamente nesses serviços. Em 2008, a gente tem uma política de educação inclusiva, que define quem é o superdotado e as outras condições da educação especial também. Então, quem é o superdotado? É aquela pessoa que se destaca, que faz algo diferente em várias áreas. Então, pode ser o intelectual, que esse intelectual a gente precisa do apoio dos psicólogos, que é uma parte exclusiva dos psicólogos que fazem. Tem o acadêmico, que tem a ver com esse perfil que a gente estava falando até agora, que as pessoas acham que é aquele aluno nota 10. Mas, às vezes, é aquele aluno que está no fundão, que já sacou, já teve uma ideia diferente, ele só não tem a paciência de aguentar todos os outros amigos aprender aquilo que ele já pegou muito tempo, né? Nós temos o perfil psicomotor, que não necessariamente é esse que está na escola ou que a escola enxerga. Então, os atletas de alto rendimento, né, os medalhistas, ou mesmo as pessoas, como a Paty falou, as bordadeiras de ponto cruz, né, aquela que, eu costumo dizer, né, se a gente colocar várias bordadeiras de ponto cruz, entre elas sabem quem é melhor, elas conseguem avaliar. Então, entra aí o aspecto psicomotor, né, que não é visto pela escola e que também não necessariamente tem a ver com QI. Olha, né? Que curiosidade interessante. Entendi. Sim. Então, aquela super habilidade, né, que se destaca desde uma indústria, uma fábrica. Tem uma pessoa que ela consegue ser um pouco mais ágil Fazer de que outra. Essa identificação. A minha preocupação com isso é exatamente assim. Você não consegue ver isso em casa, porque às vezes você não tem paciência. Não é culpa nem de papai, nem de mamãe, nem de vovó. Às vezes você não tem essa paciência. Isso acaba recaindo para os professores. Por isso que eu acho que na rede pública, rede estadual, enfim, quando você começa já a ter 10, 20, 30 crianças juntas, é ali que eu penso que tem aquela separação. E também, na verdade, começa o que por aí. acontece também aqui em casa, você está acostumado com seu filho fazendo aquele padrão. Então tá tudo bem. Ele aprendeu a ler com 3 anos. Eu não tenho outro filho, ou não tenho outro parâmetro. Aí quando ele vai para a escola, que começam a aparecer com mais força essa diferença. Para menos e para mais. Para mais, né? Não, estou dizendo, tanto para menos como para mais. Exato. É porque é lá naquele comparativo que uma professora bem atenta, ela vai dizer, olha, seu filho, sua filha está com esse problema, ou para menos, né? Uma adaptação, ou para mais. Com a mamãe foi assim também? Foi logo em tenra idade? Foi em casa ou foi na escola? Foi em tenra idade. A Fábio está aqui para provar isso, né? Ela foi o meu primeiro contato com as altas habilidades de superdotação. Eu fui atrás dela no Colégio Vicente Rijo, na época que ela estava ainda no NAS, né? E a minha criança era um bebê ainda, de 1 ano e 8 meses, a primeira vez que a gente teve contato. Né? Então, eu entendi que ele era diferente e pequenininho. Ele estava assim... Mãe de primeira viagem, a gente fica muito atenta hoje nos marcos de desenvolvimento da criança, e ele sempre estava nos marcos e naquelas linhas ali de avanços, né? Ele sempre estava para cima em todos os marcos. Então, ele
ele buscava, né, as pessoas rápido, assim, com o olhar, era algo que não era da idade, ele engatinhou mais rápido, ele levantou o tronco mais rápido, então... Esses são os marcos. Esses foram todos os marcos bebês, mas ainda assim, igual a Fábio falou, eu não tinha nenhum parâmetro, né, então, para mim, aquilo era normal do meu bebê, apesar dos pediatras falarem, para mim aquilo estava tudo bem. Uma criança às vezes é mais rápida que a outra e tá tudo Isso certo. menos de um ano? Isso menos de um ano, ali nos primeiros marcos de Ela desenvolvimento. quase não percebeu nada. Com um ano e meio, ele já tá falando 4 línguas, uma coisa comum. Não foi bem Nem assim. tanto, né? Nem tanto. Mas o que a gente entendeu foi quando a gente começou a ir no parquinho com as outras mães e as mães falavam, nossa, mas ele já faz isso, nossa, mas faz aquilo. E a gente com aquela vergonha de achar que o filho da gente é o alecrim dourado, né? A gente fala, sim, né? Eu me lembro um dia que uma mãe perguntou, mas ele já sabe falar essa cor? Era azul. E aí, na minha cabeça, eu não respondi, mas eu pensei, mas ele sabe todas já. E aquilo eu entendia que era muito diferente. E esse, um aninho, piquititico. Ele tinha 1 ano e 8, eu acho, ali ele já sabia bem as cores, assim, identificava bem. Mas, para além disso, eu tinha uma dificuldade enorme dele com o sono e com o emocional. Então, as altas habilidades não é sobre só super habilidades, né? Não é só sobre coisas, habilidades vantajosas. Tem a sua parte também complicada, que foi a que dentro da minha casa e da minha família foi a mais difícil, né? Então, o emocional dele era muito descompensado. E, à noite, ele tem uma condição terror noturno que não é algo que é específico de altas habilidades, mas com quantos pode anos ser agora? uma característica. Hoje ele tem 6. 6. Então, pode ser uma característica e a gente foi descobrindo tudo até que a gente chegou na FAB, né? Depois fomos para neuro, né? Foi com 3 anos, já faz 3 anos, Fábio. Olha só. Isso. Essa é uma característica importante, se você me permite complementar, sim, claro. Tainara. Porque justamente, né, quando a gente ouve o termo altas habilidades, superdotação, a gente tende a olhar sempre ao que essa pessoa tem de destaque, de vantagem, de habilidade, né? Até, né, Fábio, que a gente sempre brinca, né? A gente espera que use uma capa de super-herói, né? As pessoas com altas habilidades, elas não vêm com capas, né? Elas não voam, não têm superpoderes. Mas uma outra palavra que eu acho que ajuda bastante a compreender o que é um perfil de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, porque também não é um transtorno. A gente não vai olhar, né, e pensar que é uma doença, é um transtorno, é um CID, não. É um perfil de desenvolvimento, é um perfil até de comportamento, de conduta de aprendizagem, porque dentre as características a gente vai olhar também é o quanto ele se empenha com as tarefas de interesse, o quanto ele se mantém ali, o quanto ele se engaja naquilo que ele gosta, o quanto de motivação e produção criativa ele tem. Então, como eu falei, né, seja lá no bordado ou na escola, ele tende a fazer de um jeito diferente. Mas, retomando isso que a Tainara colocou, uma característica bem importante da gente pensar é o que a gente chama de assincronismo. Então, o que isso quer dizer? Essa pessoa, com ela própria ou com as outras pessoas, ela pode ter níveis diferentes de desenvolvimento com relação a cada característica. Então, por exemplo, ele trazia cognitivamente falando um desempenho para além da idade. Então, ele já se expressava oralmente, ele falava antes um pouco do esperado, ele já conseguia ter essa condição de conhecimento, né? Então, conhecer cores, se expressar, falar daquilo que ele estava aprendendo, mas o aspecto emocional, ele pode, né? Então, nem estar abaixo da idade, mas estar condizente com a idade. É um bebê. É um bebê de menos de 3 anos, então é esperado que ele chore, que ele ainda não saiba lidar com a frustração, mas talvez para as pessoas que se relacionam, como já sabe fazer isso nesse ponto, se comunica como se fosse alguém mais velho, às vezes tende a preferir brincar com crianças mais velhas, mas do ponto de vista emocional, ainda é imaturo, ainda tem dificuldade de se regular. Uma coisa maqueia a outra. Sim. Pode acontecer, e pode ter esse descompasso, né? Entendi. Até com os amigos da mesma idade. Então, assim, vamos pensar, uma criança ali nas primeiras séries do Fundamental 1, né? Primeiro, segundo ano ali do primário que a gente estudou, né? Para ficar mais fácil para os pais lembrarem, né? A gente espera ali que ele esteja interessado por alfabetização, ele vai aprender até 10, ele vai colorir. E essa criança, ela quer compreender como as formigas se organizam. Né? Então, assim, quem é outro amiguinho que vai falar de formiga com ele? Então, E aí ele começa a decorar, ele sabe tudo sobre as formiguinhas, ele sabe da cadeia produtiva das formiguinhas, da matriz das formiguinhas, tal. Verdade, e maqueia lá aquele probleminha normal de uma criança da idade dela. Mas aí pode ser visto como um problema de socialização, porque ele não vai achar outro amiguinho para falar de formiga com ele. Aí ele fica isoladinho. Isso, então essa sincronia pode ser dele com ele mesmo, nesse exemplo que a gente trouxe, do cognitivo e do emocional, e pode ser com os pares.
porque as áreas de interesse dele talvez não estejam compatíveis com que os coleguinhas da mesma idade se interessam. E aí ele pode ficar isolado desse ponto. E a gente passa a ter vários problemas aí. Por isso que essa questão do nome, ele é superdotado. Por isso que no começo, quando eu estava falando do primo pobre, primo rico da educação especial, todo mundo acha que a superdotação é só flecha, é só beleza, é só isso. Não, mas tem um sofrimento muito grande. E uma coisa que acompanha a superdotação é a questão da intensidade. Então, quando dói, dói mesmo. Quando incomoda, incomoda mesmo. Quando ele conhece de verdade. E aí ele se torna um especialista naquilo. Mas ele continua tendo o corpinho dentro desse assincronismo de 6 anos, ele continua tendo esse emocional de 6 anos com a cabecinha lá longe. Eu tenho um exemplo bem clássico de uma criança que está com a gente, que tem hoje 6 anos, e ele entende tudo de corpo humano, sistema digestório, sistema límbico e tal. Até a mãe dele com certeza deve estar ouvindo. Um grande abraço para eles aí, que são ouvintes fiéis. É daqui de Londrina? Sim. Ele sabe tudo do corpo humano? Tudo do corpo humano. E aí, ele estava na educação infantil até o ano passado, esse ano ele foi para o primeiro ano, e aí a professora, então, ele ia cansado, começou a fugir para não querer ir para a educação infantil, que nem tem regras, porque ele já lia, já escrevia, ele já fala inglês, ele pesquisa as línguas mortas, Calma, né? calma. Não, vamos aí. Eu preciso dar o nome do menino, mas, 6 aninhos, Sim. em Londrina já tem um menino que, vamos lá, 6 aninhos. Fala inglês? Fala inglês, ele conhece mais de 30 países, eu acho, com os pais. Ele conhece tudo sobre o corpo humano. Ele tem interesse pelos dinossauros, então ele conhece muitos dinossauros fósseis, e aí ele começa a dizer para você de qual era, qual que voava, qual que fazia isso. Mas o exemplo que eu quero contar que é bem interessante é que ele... Então, está na escola, a gente foi lá, sentou com a escola, pediu para fazer uma adaptação, para trazer algumas pesquisas, deixar ele pesquisar e fazer coisas diferentes. E aí, então, um belo dia, a escola falou, olha, semana que vem nós vamos estudar o corpo humano. E ele passou o fim de semana feliz da vida, pensando, nossa, então o que será que vai ser abordado? O sistema límbico, sistema digestório, o sistema respiratório, vai falar do rim, da bexiga, do coração, do cérebro, né? Então ele foi feliz para a escola. E aí chegou no final da tarde, quando a mãe foi buscar, esse menino veio de cabeça baixa, triste. Daí a mãe falou, filho, não foi estudar sobre o corpo humano? Como que foi isso? Ele foi, mãe, a gente aprendeu cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, entendi. Então, lá na escolinha era o básico. Exatamente. Todo Frustrou mundo tava. ele que ele já sabia conversar com o médico. Exatamente. Todo Perfeito, mundo sabia aquilo sobre... Então, estava aprendendo a musiquinha. Aquilo lá era para aquele nível. Mas ele não se encaixava naquele grupo. Então, aí a gente começa a ter até problemas comportamentais. Porque como ele não aguenta, o corpinho dele explode, ele põe o pé para o outro cair, ele cutuca o amiguinho, ele levanta e anda pela sala. Aí, na minha geração, provavelmente, os meus colegas foram tratados como uma pessoa com TDAH. E dá-lhe remédio, dá-lhe medicação, Olha e aí você só, modifica. Então, maquiou por um lado, ele não tem como se defender, não tem como avaliar. E aí, lá na frente, é que eles começam a perceber quanta coisa aconteceu e que... o problema que isso causou, né? Por isso que a gente fala, a identificação em terrindade, ela é importantíssima, mas ainda neste momento a gente também precisa cuidar dos mais velhos. Né? Por isso que eu perguntei para vocês, quando é que isso aconteceu no Ministério da Saúde? Quando é que isso começou a acontecer como lei, né? Como legislação? Porque os professores também não têm essa culpa de não entender. Né? É necessário ter esse estudo, a intervenção de vocês, grupos de professores, de pais, né? Para que não pra só aqueles... o direito. Exatamente. Por isso que essa minha primeira pergunta foi isso. Mas quem é que descobriu tudo isso? Né? Porque em algum momento, se essa criança não é identificada quando ela é pequenininha, vai ser mais ou menos como jovem, depois como adulto. Não é por isso que é interessante já identificar logo nos bancos escolares, né? Sim. Porque isso é muito importante. E isso começou a acontecer a partir do momento que essas pessoas se tornaram adultas e disseram, olha, eu podia ter sido muito bem aproveitado lá atrás, não fui. Né? E não significa sucesso. Pode ser frustrante. O meu pai, hoje fez 86 anos esse mês, né? Então olha só. E no ano passado eu pedi, né? Ele foi fazer avaliação. Então, um senhor de idade, de 85 anos, foi fazer a avaliação da superdotação e ele é uma pessoa assim com um grande potencial, né? E aí agora eu começo a conversar com ele, mas pai, porque a vida inteira eu fiquei vendo, né? Convivendo com ele, sempre vendo os destaques dele. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Se você for na ABB aqui em Londrina, você vai ver um monte de troféu lá e a foto do meu pai, muitas daquelas fotos lá. Como que é o nome dele? Fábio Chueire, ele era aqui do Banco do Brasil.
Mas a gente rodou assim, o Brasil um pouquinho, porque né, o Banco do Brasil leva para vários lugares. E aí sempre observei meu pai, até que quando, olha só, eu trabalho na superdotação há 20 anos. E aí dentro da minha casa, né? Então eu falava, nossa, até que quando aí eu falei, olha, não é verdade que meu pai pode estar nesse grupo? E aí quando a gente fez a avaliação, surpreendeu no sentido de que, né, nossa, que legal, realmente era aquilo que eu pensava, né? E aí agora eu estou vivendo exatamente essa descrença que certamente as Tainaras da vida sempre passam. Ah, mas agora tudo é superdotão. Agora, se ele chora é porque ele é superdotado. Ai, não, tudo que ele vai falar é porque ele tem essa avaliação diferente. Mas é verdade, ele é tudo isso. Ele tem esse potencial, ele precisa desse respeito, desse cuidado, desse profissionalismo de qualquer profissional de qualquer área. Seja um professor dentro da sala de aula, precisa sim continuar estudando, continuar aprendendo para que a gente possa atender com excelência. Eu sempre digo assim, né? O superdotado, ele tem a possibilidade em transformar o mundo num mundo melhor, vírgula, se ele quiser. Ele não tem a obrigação de transformar esse mundo melhor, mas é muito mais fácil a gente poder encontrar a cura do câncer na mão dessas crianças do que na minha, entendeu? Ou da geração do mesmo, da média ali que vai fazer. Por quê? Porque eles conseguem enxergar algo além, o diferente. Eles vão ver, nós podemos estar olhando para o mesmo copo, mas a visão dele vai ampliar e a cabecinha dele já vai estar pensando no que foi feito isso, por que ele é transparente, por que ele é dessa cor, e eu parei ali, um copo, entendeu? Então, essa que é a diferença aí. Mamãe, e você convive com tudo isso? Convivo Não é? diariamente. Diariamente, Com toda né? a sua intensidade. Por isso que é interessante os professores, a psicóloga, esse entendimento como um todo junto com os professores, porque você passa boa parte com seu filho e a outra parte passam pessoas até então estranhas a ele, não é? Que tem que entender tudo isso, não é? Sim, sim. E a nossa dificuldade, né, e a nossa busca incessante, eu acho que o grupo todo Gema, a gente busca isso, as nossas discussões. Essa semana, essa quarta semana está sendo um marco para a gente conseguiu muitas aberturas, uma delas aqui, mas conseguimos muita abertura com a prefeitura, a Secretaria da Educação, todos foram muito abertos. As universidades, as escolas particulares, elas abriram para nos escutar, para tentar fazer exatamente essa desmistificação de que o superdotado ele só tem facilidades, que é só grande, né? A Fábio fala, eles são tudo isso, mas eles precisam ser enxergados, senão isso parece um problema, assim como aparentou, né, antigamente, aquela criança que só andava, que fazia tudo isso tudo parecia um problema, e a gente enfrenta isso diariamente de tentar, é o que você falou, a gente tenta todo dia desmistificar que não é só isso. Aliás, a nossa quarta semana, a nossa coordenação, né, ela optou pelo nome do tema desse ano de ser superdotado tem cara de quê? Exatamente por isso, para tentar tirar esse estereótipo de que o superdotado ele é só o Einstein, né? A criança muito inteligente. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Né? Então, ali até a imagem que você nos encontrou, ela tá ali, a gente tem um palhaço, uma bailarina, um pintor, um cientista. Então, todos esses podem ser. Todos são? Não, mas todos dentre eles podem ser, e as nossas crianças podem ser tudo isso, pode ser aquilo que ela quiser. Então, a gente trouxe esse tema para tentar, né, tirar tudo isso. Quando você perguntou, né, lá dos tipos que o MEC tem, né, a gente falou do intelectual, o acadêmico e o psicomotor, mas a gente tem ainda a questão do artístico, que normalmente, quando a criança desenha bem, a escola enxerga. Mas se ele faz teatro, se ele toca instrumento, isso a escola dificilmente enxerga. E temos também o perfil social, que é da liderança, né, que você também não mensura, você não tem como você medir quão líder é uma pessoa ou outra. Mas a gente tem aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem os líderes positivos e os líderes negativos. Então, o líder positivo puxa a turma para um lado bonito da força, né? Exato. E o líder negativo, ele vai ser aquele que vai demandar um pouco mais, né? Então, isso também, a gente fecha aí os 5 tipos da superdotação. E o Gema é um grupo de pais, de mães, né? Que estavam tristes, cansados, sobrecarregados de tentar brigar pelas necessidades do seu filho na escola e que muitas vezes não são atendidas. Então, essas mães se uniram e aí, aos pouquinhos, né, a gente tem conquistado grandes coisas, como essa quarta semana, que está mobilizando bastante gente, graças a Deus. Menos crianças na invisibilidade.
Muito bem, estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente já volta com curiosidades sobre altas habilidades e superdotação. Nesse primeiro bloco nós descobrimos o quanto que é importante essa identificação. Tanto a professora Fabiane, a doutora Patrícia, como a mamãe Tainara. Essa reunião de vocês, que já se conhecem, mostra cada vez mais que essa realidade pode estar entre nós, que os professores têm que entender, que nós temos que ter paciência, que a gente tem que ter observação, porque nem sempre aquela criança que conta em árabe, em inglês, em francês, Russo. que conhece em russo, é a pessoa mais feliz daquela salinha de aula. Então, não sai daí que a gente já volta com mais habilidades e superdotação. Pois bem, estamos de volta com altas habilidades e superdotação e estamos falando a respeito de aquilo que normalmente a gente não percebe e o perceptível às vezes está na cara da gente e não são só crianças, estamos falando sobre pessoas com altas habilidades que às vezes na vida, no cotidiano, são pessoas até tristes. São crianças que ficam arredias, são crianças que têm algumas brincadeiras que você não entende, mas enfim, essa identificação toda, nós estamos chegando a algumas conclusões aqui com a professora Fabiane, com a doutora Patrícia Mota e com a Tainara, que é mamãe e também foi identificada junto com todos os outros pais, com crianças que precisam ter as habilidades comprovadas. Por isso que eu acho interessante isso, cada vez mais os pais conversarem com os mestres, os pais conversarem com os psicólogos, para que essas identificações possam ser bem na tenridade. Né? Quanto mais você descobrir, quanto mais novinho for essa criança, mais possibilidades tem de você olhar para aquela criança que sabe ler em russo, que sabe conversar a respeito do corpo humano, mas também ela tem as suas dificuldades de convivência em casa e na escola, porque o mundo de uma criança não é tão grande assim, não é? Ou em casa ou na escola. Né? Aí vai para a academia, aí vai para a natação, né? Começa a ter convivência pacífica com todas as outras crianças ou não. E agora, a gente passa dessa fase um pouco infantil, vamos para a fase um pouquinho mais do jovem. Esse jovem não foi identificado lá atrás, né? Como que faz agora numa fase que ele tem aí, vai, de 10 até os seus 20 anos, mais ou menos? Existe uma identificação, existe essa característica dele já fazendo um cursinho, ele para fazer o vestibular, o superdotado leva mais jeito para isso, porque senão a escola teria só de superdotados, a universidade, né? Qual que é a diferença que aquele que é superdotado e tem altas habilidades, às vezes não passa no vestibular? Perfeito, vou tomar, tá? Essa fala, assim, na verdade, vou retomar várias coisas que você pontuou aí, tá, Marcão? Até porque eu vou depender que sempre é importante, independente da idade que você tenha, se houver a oportunidade e você se perceber com essas características ou alguém te aponta isso, né, buscar a identificação. Eu acho que, pensando, né, como psicóloga, né, o que a psicologia pode oferecer, eu acho que quando a gente entende melhor quem a gente é, como a gente funciona, nós começamos a conseguir compreender melhor porque somos como somos. Então, esse primeiro ponto é a construção da identidade. Ah, então é por isso que algumas vezes eu percebo algumas coisas tão rápido, porque às vezes eu tenho dificuldade de esperar o tempo do outro, ou porque eu sou tão intenso, assim, eu até vou trazer um exemplo da minha filha, né, vocês colocarem algumas situações, eu me surpreendi muito, assim, apesar de já estar trabalhando na área, na época eu já tinha formação, mas a minha filha também aprendeu a falar muito cedo, a minha filha mais velha, e por volta ali de 3 anos, eu fui colocar um desenho para ela assistir, para fazer uma outra atividade, e quando começou o filme, veio a logo da Disney. E ela falou, para, mamãe, eu não quero assistir esse filme. Eu olhei assim, mas ela nem sabia qual era. Eu falei, por quê, filha? Ela, é da Disney, eu não quero. Isso vai me deixar triste, eu não quero, eu vou ficar muito mal. E eu olhei assim, filha, fala pra mamãe, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu falei, mamãe, é da Disney, você não percebeu ainda? Ou o papai ou a mamãe vai morrer, eu vou ficar muito triste, eu não quero ver isso, eu não quero ficar triste. Porque ela tinha já essa conexão do que vai acontecer, como eu vou ficar, e também, né, o quanto ela se sentiria na possibilidade de pensar que ela poderia não ter o pai ou a mãe. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, que é muito comum que a gente escute, adultos conseguem ainda falar isso de forma melhor, eu sempre me senti estranho, parecia que eu era um peixe fora d'água, que eu não pertencia ao mesmo grupo de amigos, ou eu pensava coisas, eu me preocupava com coisas, eu sentia coisas
que as outras pessoas nem sempre conseguiam me validar. Então aí a gente também entra assim, né? Vamos pensar mais em comportamentos superdotados. A gente tem um autor que a gente gosta muito, que é dos Estados Unidos, que chama Renzulli, que ele traz justamente isso, pensar em comportamentos superdotados. Então essa capacidade de abstração, de compreender o mundo, de analisar como as coisas funcionam, pode trazer para algumas pessoas um pouco mais de desconforto, porque quem é minimamente sensato sabe que o mundo traz N coisas que a gente se sente afetado, né? Então, aí voltando para o processo de identificação, esse é um primeiro ponto. Dar nome para aquilo que eu sinto já é um caminho que pode ser muito organizador para minhas questões, as minhas emoções. Eu dou um nome para isso. Esse eu é o faço autoconhecimento, né? essa construção de identidade justamente que vai me levar ao autoconhecimento, inclusive para que eu consiga me compreender. Então, quais são as minhas facilidades, quais podem ser dificuldades que eu possa ter. Se respeitar, né? Me respeitar. Existem caminhos, estratégias que eu possa buscar para me sentir melhor comigo, porque aí, né, como eu falei, qual é o legado da psicologia para tudo isso? É construir o que eu chamo de autorrealização. Então, quando eu compreendo quem eu sou, conheço as minhas habilidades, meus potenciais, minhas dificuldades, eu consigo me empenhar em estratégias que vá fazer com que eu construa uma vida que faça sentido. No meu recorte econômico, cultural, e aí pensando, né, nisso que você perguntou dos jovens, para todas as idades. Na verdade, eu gosto muito de avaliar, inclusive, idosos, né? Porque, às vezes, lá na terceira idade, é quando essa pessoa ela deu conta de criar os filhos, ela pagou o financiamento, né? Ela aposentou, e aí agora ela tem uma, né, ferramenta que eu acho que é a mais cara do nosso tempo livre. Né? E aí ela pode, de repente, abrir o baúzinho lá da juventude que ela deixou guardado e investir no desenvolvimento dos talentos. Né? Ir para música, então eles entram nos corais, eles vão para atividade física, eles vão para os grupos ali de interação social. Aí você descobre gente que canta super bem, dança super bem. Exato. Então e também passou dos 50 e 60. eu acho importante, exato, a gente falar desse florescer de talentos tardio, né? Mas aí tardio, o que a gente vai dizer, né? Cada um tem o tempo que tem para fazer as coisas, mas que lá ele percebe, nossa, de verdade, realmente, eu aprendi ali a fazer cálculos, então olhar para tudo isso nas todas as esferas da vida. Mas não esqueci que você perguntou dos jovens, acho que um ponto que a gente tem que destacar, que eu percebo, pode parecer que seja mais fácil para um superdotado ir para um processo de preparação de vestibular, escolha profissional, a gente fala de orientação profissional, né? E ir para o vestibular. Muitas vezes pode não ser. Porque se ele consegue se interessar por um tema, estudar a fundo e ter desempenho, vamos pensar o que é um vestibular. É uma tomada de decisão para o resto da vida. Eu tenho que pensar o que eu quero fazer para daqui 4, 5, 6 anos, né, para a vida toda, sendo que, se eu quiser aprender sobre planetas, astronomia, eu consigo. Se eu quiser aprender sobre cálculo, eu consigo. Ciências, eu consigo. Então, muitas vezes, na cabeça o desse que eu... jovem. Exato. Quando a gente tem o perfil que a gente chama de multipotencial, que é esse que às vezes tem o perfil acadêmico, então ele consegue sentar, estudar, porque tem uma demanda difícil aí também do vestibular, que eu consegui me adequar ao sistema. Eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um simulado que é demorado. Então, se ele consegue... Então, pode ser que ele seja um perfil superdotado que não entre nesse perfil, e aí ele quer jogar bola, ele quer fazer outras coisas, ele quer viver a vida, e aquilo que ele faz não é valorizado pelo sistema. Beijar na boca, curtir, festar, ele quer organizar as festas, ele tem o perfil da liderança das festas, né? Então pode ser que primeiro venha o sofrimento do eu não me adequo ao sistema e existe uma expectativa dos outros com relação a mim, que eu atendo esse desempenho, e isso já pode gerar uma frustração e às vezes até um adoecimento emocional nesse momento, porque eu me sinto desmotivado, eu me sinto incapaz, né? E aí tem todo um processo interno. A gente pode ter o outro modelo que ele se adequa ao sistema, então eu sei estudar, eu tirei boas notas, eu vou fazer vestibular, e agora? Eu quero tudo e eu não quero nada. Ou eu entro, passei no vestibular, a família feliz, comemorou, mas não gostei disso, quero fazer outro. E eu vou esperar, eu vou trancar, e ano que vem eu faço de novo outro. E aí fui de exatas para humanas, agora quero biológicas, e ainda não me identifiquei com nada disso. Então a gente também pode ter esse sofrimento dessa construção da identidade, de tomada de decisão, de que eu quero tudo, e como o sistema vai me restringir, eu vou ter que ir para uma coisa só. Então a gente pode ter isso. Por um outro lado, né, essa fase da faculdade, eu falo que em termos de vida, quem pode ter acesso ao ensino superior, ela é uma janela muito importante da vida, porque a interação com os pares pode acontecer lá no ensino superior. Porque quando eu chego lá, não tenho que estudar por obrigação. Né? Como eu trabalho em escola, às vezes eu até brinco com alguns alunos do terceirão, assim, que estão ali sofrendo, eu não aguento mais, eu não quero mais escola. Eu falo, querido, vamos pensar que nem presidiário, data da soltura. Temos mais 4 meses para acabar o ensino médio e acabou a escola na sua vida. Acho que faz mais sentido se dedicar 4 meses do que reprovar e ter mais um ano na vida aí, né? Às vezes o fator motivação é a análise das consequências. Mas assim, na faculdade eu posso
ter um pouco mais de poder de decisão. Né, eu vou para esse curso, eu vou me inscrever naquela matéria letiva, eu encontro pares, né, olha, tem o centro acadêmico, eles estão falando de tal coisa, tem atlética, eu posso ir para o esporte, tem evento cultural, eu posso ir lá no outro departamento e fazer uma matéria de outro curso. Então, aqueles que conseguem encontrar esse caminho, de maneira geral, trazem essa vivência mais feliz, né, ou de realização de, nossa, agora eu encontrei quem parece comigo. Então eu falo que é um peixe fora d'água, o meu trabalho enquanto psicóloga é criar um aquário portátil. E aí essa pessoa nesse grupo, ela se sente segura, acolhida, com liberdade para ser quem ela é. E a gente tem também, na contramão disso, aquele que desistiu, né? E se a gente pensar na nossa geração, quem nós éramos sentado no banco da escola, né? Quem era você, Marcão Careca? Onde você estava sentado no banco da escola? Era aquele que estava lá na frente fazendo todas as coisas ou era o grupo do fundão? Né? Os nossos pais, como eu falei do meu pai, mas cada um tem uma experiência diferente. A sua família Sim. tem uma história um pouco diferente, né, pai? Isso. E daí eu até ia complementar. Então a gente falou aí do processo formal, né, acesso à educação superior, e como eu falei no começo, eu gosto sempre de defender que desde que o mundo é mundo, em todos os lugares existem superdotados, né? E aí, justamente, eu ia entrar nesse ponto. E aquele que não pôde, não teve acesso, às vezes mora numa cidade pequena que nem existe, né? Faculdade de ensino superior. E essa pessoa, para onde ela vai, né? A gente não tem que ter essa obrigatoriedade de eu preciso produzir algo, preciso me formar em alguma coisa. Infelizmente, a nossa sociedade, ela tende ainda a fazer um juízo de valor com relação às pessoas. E aí eu acho assim, a Fabiane falou, né? Da oportunidade de mudar o mundo, eu acho que até junto com isso, mas trazendo que esse mundo tem que ser o meu mundo também. Então, quando a gente pensa em mudanças, vamos pensar em propósito, em sentido. Porque mudar o meu mundo, por exemplo, pode ser numa família muito menos abastada, e essa criança é a primeira que está indo para a escola e tem acesso à alfabetização. Uma coisa que ela pode contribuir, por exemplo, é pegar as receitas da família que é feita no olho, que é feita de ouvido, e construir um caderno de receitas. Isso é mudar o mundo, porque ali ela vai construir uma memória afetiva. O público que ela vai atingir é a própria família, mas ela vai trazer esse processo de realização importante. Então, pensando nas pessoas que, porventura, por N motivos, podem não ter entrado no ensino formal. Isso não desmerece as habilidades e as competências que elas têm, porque elas podem se dar em qualquer área, né? Então, é aquela pessoa que se comunica muito bem, é um vendedor. Então, assim, eu gosto sempre de pensar nos meus pais. Eu cresci no campo, tenho muito orgulho disso. Meu pai mora no campo até hoje, e umas coisas que eu fui aprendendo com eles, assim, depois fui vendo que não era todo mundo que fazia, né? Então, os meus pais, assim, eles foram nos ensinando a lidar com aquilo que a gente tinha. Então, cultivar a terra, né? Saber mais ou menos o tempo de cada coisa, e aí entra qual sabedoria? Preciso ler a natureza. A natureza é cíclica. Existem momentos oportunos para fazer determinadas coisas. O melhor momento para podar rosas é em agosto. Estamos na época, né? Então, isso faz com que eu consiga ter um olhar de relacionamento com a natureza, tanto de respeitá-la, porque eu não controlo ela, e ao mesmo tempo de tirar dela o melhor que ela pode me dar. Mas aí o meu pai, ele fez só uma Mobral, ele estudou muito pouco. Minha avó ficou viúva quando ele tinha 1 ano, e aí a minha avó teve a sabedoria de ensiná-los a se virar. Então, desde muito pequenos, meus pais me ensinaram, olha, infelizmente, pai não fica para semente. Nós precisamos te ensinar para que você tenha poder de escolha. Se você precisar limpar a casa de alguém, você vai saber limpar a casa de alguém. Mas se você buscar outras coisas, você vai estudar, e tanto é, eu tenho muito orgulho de ser a primeira filha formada, né? Hoje eu tenho 4 pós-graduações, tenho mestrado, e eles têm muito orgulho também das filhas que são, mas assim, o meu pai fez Mobral. Ele aprendeu minimamente a ler e escrever, e ele foi trabalhar para sustentar a vida. Mas eu tenho muito orgulho de dizer, eu e minhas irmãs, eu sou do meio, tenho 2 irmãs, que ele foi o presidente da PM da escola. Não porque ele era o mais estudado dali, mas porque ele valorizava estudo. Ele ia a todas as reuniões, ele fazia questão de acompanhar. É uma habilidade. É uma habilidade. Assim, para além disso, ele fala que ele é rolista, né? Então, ele ensinou a gente a negociar. Então, assim, olha para a situação. O que você pode fazer nesse sentido para ter algo? Então, assim, ele se comunica muito bem, então todo mundo brinca, todo mundo conhece ele na região que ele mora, ele fala, ele se expressa, ele brinca, todo mundo conhece ele. Eu sou a filha do Nenê Polaco, lá numa comunidade rural, lá no Pau d'Alho, em Açaí. E todo mundo conhece minha mãe também, que é a Maria, porque ela também é boa negociadora, e minha mãe é o coração, né? Então ela falava assim, filha, né? Meu pai às vezes falava assim, um bom negócio você tem que ter alguma vantagem. Então ele às vezes ia na parte da especulação. Desde pequenininho. Desde que eu me entendo por gente. Por mais que ninguém tivesse identificado uma habilidade, é uma habilidade. É uma habilidade. Então, assim, eles colocavam a gente para vender o que a gente tinha. E ele falava assim, se você conseguir vender e receber, R$2 são seus. E aí a gente tinha que administrar o nosso cofrinho. Então, ele ia preencher cheque.
Não, filha, preenche o cheque, é um documento importante, não pode ter erro. Mas aí a gente preenchia o cheque, então a gente já ia conferindo junto com ele. Né? E a minha mãe era o coração. Ela falava, não, um bom negócio tem que ser bom para os dois, porque você vai querer negociar com essa pessoa. Os dois pais sem estudos. Minha mãe fez até a 5ª série. E o meu pai fez só 1 ano do Mobral. Então, olha que alta habilidade, na verdade, identificado em observar a família e ele dar sobrevivência para vocês. Então, ele percebeu aquilo que ele sofreu ou que não teve para poder habilitar vocês. E o teórico que a gente segue, ele fala que a superdotação é o encontro de habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Então, isso aí não requer estudo. Então, o pai da Paty, uma habilidade acima da média. Naquilo que ele fazia, ele era muito bom. Certo, que ele faz, né, que tá aí, né? Comprometimento com a tarefa. Ele se empenha, vai de cabeça e faz até conseguir. E, sobretudo, a criatividade, que a gente diz que é o temperinho, é o salzinho, que faz ele enxergar para além daquilo que todo mundo está vendo e aí ter vantagem nas coisas que ele se propunha a fazer. Né? Então, a intersecção desses 3 anéis é o que a gente chama do comportamento de altas habilidades, que aí é bem isso. Seja no campo, seja em qualquer lugar, a gente vai ter essas pessoas com esse potencial diferente. Isso. Né, se eu fosse tentar dar um nome, assim, vamos pensar nessa inteligência prática. Né? E até pensando no mundo que ele nos exige na criação de filhos, eu acho que eles tiveram muita sabedoria justamente nisso, que é como eu vou promover habilidades para a vida, para que essa pessoa saiba no futuro agir de acordo com aquilo que a sociedade demanda e agir, né, tendo sucesso, né, porque ele estava ali investindo nas filhas. Então é justamente isso. Aí eu cheguei na faculdade e falei, como as pessoas não sabem se virar sozinhas? Eu vim do campo, 17 anos, estou morando aqui sozinha, sei me virar, sei cozinhar, sei cuidar de mim. E eu via colegas, às vezes de filhos de pais doutores, que não sabiam fazê-lo. Muito bem. Não saiam daí porque nós teremos ainda muito mais histórias com altas habilidades e superdotação com estas minhas convidadas que cada vez mais estão mostrando para vocês que não tem a idade, tem a observação. Você tem que ter carinho suficiente para identificar pequeno, médios ou os mais velhos as habilidades e superdotação. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com altas habilidades e superdotação aqui pela 91,7, porque as perguntas ainda continuam. Obviamente que a gente não vai conseguir solucionar o mundo, solucionar todos os nossos questionamentos a respeito de altas habilidades e superdotação, mas pelo menos aqui, com toda certeza, quem está nos ouvindo e nos assistindo já percebeu tanto as possibilidades, mas também, principalmente, continua sendo a palavra que eu mais gosto, chama-se tolerância. Como a gente tem que ter tolerância a entender, tolerância com aquele que às vezes se destaca, tanto para sim como para não, mas enfim, né? As habilidades e as superdotações, elas estão na maioria das pessoas, né? Às vezes não são as mais felizes, não são as mais bem-sucedidas. Hein? Isso eu consegui decifrar e eu tenho certeza também que o nosso amigo que está nos acompanhando, tanto assistindo como ouvindo, já percebeu também. Agora é o seguinte, Fabiane, toda criança superdotada tira boas notas? A gente consegue ainda, e muita gente confunde, hiperatividade, autismo, superdotação, sabe? Tem uma mistura nisso tudo que tem tanta sigla, tem tanta identificação, que agora quando você vai conversar com alguém, eu falo, não, posso falar com você não, porque eu tenho eu falei, mas isso aqui sigla que é essa? Nossa, que é um montão de T. Eu falei, Jesus, eu posso falar com você? Não posso? Eu tenho que mandar um sinal. De tique, TDAH. Sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas que eu não entendo mais. É muita coisa, porque as identificações começam a ficar cada vez mais visíveis, né, no comportamento. Toda criança superdotada tira boas notas? Não necessariamente, certo? E aí a gente entra, aquela criança que tira boas notas pode ser uma criança com perfil acadêmico, mas não necessariamente ela vai se dar bem mesmo na área de interesse dela. Por exemplo, se ela gosta de ciências, então lá na escola vai estudar sobre plantas, mas ela gosta dos animais. Então talvez, por mais que eu afirme, ela é uma criança superdotada com interesse e habilidade na área da biologia, mas não das plantas, dos animais. E aí, essas siglas, elas vêm às vezes, a superdotação é o que a gente sempre fala, você pode ser superdotado e ter dor de cabeça, dor de barriga, você ter uma habilidade psicomotora, e você pode também ter o TEA, o TOD, o TIC, o TDAH, né? Então, a hiperatividade, ela é esse movimento do corpinho que não para em si. Às vezes, pode estar mascarando a superdotação, ou eles podem estar juntos. A criança pode ter os dois, ou pode ter isolado e um mascarar o outro, que é aquilo que a gente tinha falado,
o aluno superdotado, muitas vezes ele não aguenta ficar dentro da sala de aula, então como o corpinho se mexe, vai para o doutor médico e aí sai de lá com um remedinho e ele volta diferente. Então, da nossa geração, provavelmente, ou da geração passada, certamente muita gente foi medicada por não se conhecer sobre a superdotação. E o TEA, o autismo, ele também tem, ele tem níveis. E a gente pode encontrar muito o que a gente chama de dupla excepcionalidade, onde ele tem altas habilidades de superdotação e mais uma outra coisa, como o TEA, como o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o TEA é transtorno do espectro autista, o TDAH é transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode acontecer junto, mas são 3 coisas distintas. Bem como outras coisas também, né? Pode ser uma pessoa deficiente física, surda, então ela pode ter uma limitação sensorial e ainda ter altas habilidades, ou até outros transtornos emocionais, psiquiátricos, pode ser uma criança com epilepsia, né? Só Sim. Complementando aí, porque às vezes também o fato dela ter altas habilidades de superdotação pode mascarar as outras dificuldades que ela tem, porque pelo potencial intelectual ela pode também desenvolver estratégias compensatórias, né? E aí, assim, né? Então, isso que a Fabiane colocou, continua sendo ser humano e sujeito a todas as questões que todos os seres humanos são, mas pode ser que isso traga algum dificultador das pessoas que se relacionam com ela, fazer a leitura de quais são as demandas que ela apresenta, né? Porque aí, nossa, tá indo tão bem que nem parece TDAH. Né? E aí, assim, porque ela tá compensando, ela vai no improviso, né? Ninguém sabe os bastidores da vida dela, mas aquilo que ela entrega no palco, né? Vamos pensar assim, esqueceu a chave, se atrasou, se perdeu, mas na hora que ela chega ali, no improviso, parece que tá tudo bem. Mas como você falou do sofrimento, pode ser que também sejam umas questões de sofrimento, ou, como a Fabiane colocou, pode gerar uma confusão, e aí eu olho mais para a dificuldade do que para a facilidade. Ô, Tainara, quantas famílias hoje fazem parte do GEMA? Olha, nós somos cerca de 180 famílias, né, no nosso grupo GEMA. Ali a gente tem algumas profissionais também que, por exemplo, a Fabiane está lá com a gente tem algumas profissionais que fazem parte, que fizeram parte dessa história, né, que o intuito nosso era acolher essas famílias e juntar, né, todo esse pessoal onde eles tivessem liberdade para estar com seus pares, principalmente as nossas crianças, que eles encontrassem ali familiaridade naquelas características que cada um tem e se sentisse parte e se sentisse acolhido, que é algo que muitas vezes em outros ambientes, na escola, igual você falou, é casa-escola, em casa a gente acolhe. Com certeza, cada família acolhe ali a sua criança, só que na escola a gente tem dificuldade. Tem adultos nesse grupo? Sim, todos os pais estão, né, nesse grupo, normalmente são os Mas pais. superdotados? Superdotado, vários também avaliados, adultos avaliados, né? Patrícia tá com a gente lá também. Patrícia é avaliada, né, Patrícia? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Patrícia é avaliada. E muitas das mães, a mãe precursora de todo esse grupo, de todo esse movimento, que é a Paula, né? Ela é uma mãe superdotada também. E aí a gente vai encontrando, igual a gente conversou anteriormente, né? A gente vai encontrando seus pares, você vai vendo que você é parecido com aquela pessoa e aquilo vai dando muito certo. Características, né? É quando muitas outras mães vão buscar avaliação. Eu sou uma delas, busquei avaliação todo esse processo. Então, a gente busca porque a gente vê que é um funcionamento. E como existe o estereótipo, que é aquilo que a gente quer tirar, né, da cabeça das pessoas, e fica o convite das pessoas entenderem melhor sobre o que é superdotação, eu mesma pensava que o superdotado, e essa palavra superdotado, para mim, ela é um pouco pesada, porque espera-se super algo. Ser super em alguma coisa. E na minha cabeça, anteriormente, era que o superdotado era aquela criança gênia, a criança que tinha um desenvolvimento acadêmico excepcional. E depois a gente descobre que não é nada disso, né? Quando a gente entra nesse mundo, vai conhecer, são 6 anos conhecendo esse mundo, a partir da avaliação do meu pequeno, até um pouquinho antes, porque na família temos também alguns superdotados. Então a gente vai. E é importante a gente ver, porque assim, o GEMA, ele agrega todas as redes, então a rede municipal, a rede estadual, a rede privada, né? Então a gente tem aqui em Londrina, né? Eu tive o privilégio de participar da implantação do NAS lá em 2005, então a gente trouxe a superdotação desde essa época e começamos aos poucos e se solidificou, né? Então e hoje no estado do Paraná, os 399 municípios se fala, tem formação de professor para altas habilidades pela rede estadual. Eu também tive o privilégio de, nos meus últimos 5 anos, antes de me aposentar,
eu voltei para a rede municipal, que eu era emprestada para a rede estadual, e aí eu tive o privilégio de assumir uma sala. Então, plantamos a sementinha no município também, né? E hoje é importante a gente destacar, dar valor a quem merece, né? Porque a nossa secretária de Educação, a Tatiana, ela é uma mulher visionária. Então, enquanto diretora de escola, ela fez muita diferença. Eu tenho certeza que, a partir de agora, ela está parceira do GEMAS, tem feito, tem aberto a sua equipe. Ela fez a diferença na escola dela. Na escola dela, e a gente acredita que ela... Né? E se ela conseguir replicar isso para as outras escolas, né? Sim. E para a gente salientar, é levar para uma escola pública, que às vezes não tem condições, a quantidade de possibilidade de identificação desses superdotados, porque é uma questão de dedicação, de falar, olha, eu vou colocar um pouco mais de habilidades, vou colocar um pouco mais de ensino, um pouco mais de teste para as crianças. E sabe, Marcão, nesses mais de 20 anos, eu posso aqui elencar inúmeras famílias que tiraram seus filhos da rede privada e colocaram na rede pública. Então, olha que incrível isso, eu acho isso lindo. Tiraram da rede privada, colocaram na rede pública porque era quem mais oferecia o atendimento educacional especializado na área da superdotação. Hoje, graças a Deus, é como eu falei, o GEMA, ele tem abarcado mais, então esse fato da gente estar aqui, eu já vejo como um marco muito importante, da gente trazer mais pessoas, de mostrar para os nossos ouvintes aí, né, que, ó, de repente ele tem um filho, de repente você que está ouvindo é uma pessoa com altas habilidades e nunca teve a oportunidade de saber ou de falar sobre isso, então existe, dá tempo, né, o tempo é agora, de você levar para sua escola. Não, nenhum. Não? Não. Não, é só chegar e falar, ó, eu quero participar. E esse evento que está sendo produzido agora para a semana que vem também não tem custo nenhum, né? Então é uma organização muito bonita, porque compõe a necessidade desses pais com altas habilidades, né? Que também são pessoas, provavelmente, né, a grande maioria deles, também tem o seu potencial diferenciado, né? Então faz toda a diferença, sim, você ser identificado. E aí essa questão da avaliação, né, Paty? Como que é que tem um teste? Tem um, tipo assim, você chega lá e fala assim, ó, eu quero ser avaliado. Isso. Pronto. Então, assim, nas escolas, né, quando as crianças são percebidas ali, crianças, adolescentes, com essa área de destaque, tem uma avaliação que as próprias escolas podem fazer, que é uma avaliação pedagógica ou psicopedagógica. Então, cada escola costuma ter ali, né, ou um psicopedagogo, a própria equipe de coordenação, de orientação, acolher, fazer o próprio professor. Na verdade, eu sempre falo assim, o primeiro instrumento de identificação que a gente tem é o olhar do professor, porque ele é quem melhor conhece esse aluno e como ele está aprendendo, não necessariamente o aluno nota 10, né, mas como esse aluno se envolve com aquilo que ele se interessa, como ele constrói a aprendizagem, quão curioso ele é, que perguntas ele faz. Então, o primeiro ponto é o olhar do professor, porque ele que, acendia aqui uma lanterna com relação a esse aluno. E ele tem parâmetros, né? Então, diferente da Tainara, que só tinha lá o filhinho, né? Na escola, não, o professor está acostumado com aqueles 20 alunos, 30 alunos, mesmo que seja a partir do 6º ano na sua própria disciplina, né? E a Patrícia já fez esse curso para que eles também entendam, né, Patrícia? Isso, então assim, né, o professor ele tem esse parâmetro com os pares, inclusive aí, como a Fabiane colocou, daqui da realidade de Londrina, do trabalho da Tati. Então, hoje eu tive fico até grata, agradeço aqui novamente a oportunidade de gravar. Então, a Prefeitura de Londrina ela fornece formação continuada para os educadores da cidade. São hoje cerca de 5.000 educadores de variados temas, mas eu sei que agora, né, também vão trabalhar esse tema das altas habilidades de superdotação. Inclusive, eu gravei um curso aí que pudesse abordar justamente qual é o conceito, qual é o processo de identificação, desconstruir mitos e fazer todo o processo de enriquecimento, que é justamente aquilo que o professor pode fazer a mais para essas crianças, né? Então, na escola tem esse olhar do professor, essa avaliação pedagógica ou psicopedagógica, e fora da escola, de maneira geral, são os psicólogos, né, claro, também, né, psicopedagogos que fazem o trabalho. Por quê? Para identificar o perfil intelectual, hoje formalizado, que a gente precisa aplicar um teste de inteligência. E o teste de inteligência só pode ser aplicado por psicólogos, é uma prática restrita do psicólogo. Então, o teste de inteligência, em específico, ele vai mensurar o perfil intelectual, que seria o famoso QI, mas é um processo que a gente chama de multidimensional, porque a gente tem que olhar para outras características também. O perfil de criatividade, nas áreas de interesse. Às vezes eu tenho que ir lá conversar com o professor de educação física. É ele quem diz que essa criança ela é rápida, ela tem destreza, ela tem boa posse de bola, ou lá no balé que a criança faz, nossa, ela arrasou na apresentação que ela fez. Então, o multidimensional então, é um processo, a gente busca vários informantes, olhar essa criança em vários aspectos, analisa portfólio, conversa com a família, pede vídeo, pra gente, eu brinco, né, que é um fantasma, a gente tem que ver quem que viu, né, para bater uma foto daquele momento e dizer, ó, tá aqui, é aqui que se manifesta. É uma variação múltipla.
múltipla. Isso, e aí quando a gente pensa, por exemplo, né, tanto na Prefeitura de Londrina como na rede estadual, essa avaliação pedagógica que a Paty falou, ela traz muita informação, né? Eu sou pedagoga, já fiz muito dessa avaliação, mas assim, eu afirmo e gosto de pensar que é importantíssimo, se não essencial, a avaliação psicológica por todas essas questões que a Paty falou. Então, sim, a gente começa um processo de identificação, vendo que a grande maioria está na escola, as habilidades mostram, a academia é mais fácil da gente olhar para esse perfil acadêmico, os outros requerem um pouco mais de uma observação mais longitudinal, como o psicomotor, por exemplo, é como a Paty falou, a gente vai lá e conversa com o professor de educação física. Se você tem uma criança que participa, por exemplo, no campeonato de tênis, ou um bailarino, ou alguém que toca um instrumento, eu não entendo nada de música, então o que eu faço? Eu chego para a mãe e falo assim, olha, seu filho toca, tá, você pode pedir para esse profissional que entende, que trabalha sobre isso, escrever para a gente uma lauda. Multidisciplinar. Isso. Não é? Uhum. E o adulto? Nós estamos falando muito das crianças. E o adulto? Aquele cara que 40 a mais, como é que você identifica e onde é que ele vai e como é que a gente consegue descobrir essa habilidade? Também vamos tentar buscar esse histórico de desenvolvimento, né? A gente fala, tem algumas provas sociais, né? Então, como você se descreve? Tem habilidades, o que as pessoas te dão de feedbacks, como é a minha relação com o trabalho, naquilo que a pessoa faz. Às vezes a pessoa vai dizer, eu gosto de estudar, então eu fiz várias coisas. Aí lá no contexto da faculdade eu recebi laurea acadêmica, os professores diziam que eu gostava bastante de estudar, eu escolhi fazer especialização, mestrado numa área que poucas pessoas estudavam, eu tirei nota 10 lá no meu TCC, ou na minha dissertação, na minha tese, então na área, né, a gente pode ter provas sociais, tanto dessa área acadêmica formal, ou de maneira geral, eu sou a que organiza as festas da casa, todo mundo me chama, fala que eu sou a criativa. Me mostra a foto, deixa eu ver a decoração da festa que você fez. Eu criei isso aqui, eu fiz isso aqui, eu inventei isso aqui, né, brinca assim, nunca fiz curso de nada, mas sei fazer tudo, né, não precisa nem de tutorial, vou lá, invento, crio, faço. Sei lá, tive um filho com dieta restritiva, comecei a fazer comida sem glúten, fiz isso, fiz aquilo. Então, a partir daquilo que essa pessoa ela vai descrevendo, que são áreas que ela se interessa, qual é o engajamento que ela tem nisso. Quando você tem uma ideia na sua cabeça, o quanto você se dedica a isso. Nossa, eu dedico horas, eu me esgoto, eu vou lá, eu conheço, eu sei, me torno especialista no assunto. Então, a partir dessas descrições, a gente vai conseguindo mapear áreas de interesse e habilidades, e claro, né, o psicólogo é quem faz a avaliação psicológica, e na avaliação psicológica a gente aborda essas várias funções. Tem um destaque de memória, de atenção, e aí a gente consegue ir mapeando e fechar essa avaliação. Muito bem. Amigos, estamos chegando para o último bloco, considerações finais, após nosso breve intervalo comercial, e a gente vai falar sobre a quarta semana, que por isso que eu trouxe vocês aqui com tantas habilidades, tanta superdotação de uma cidade que começa a pensar cada vez mais, que começa a responder cada vez mais, mas principalmente tolerância, compreensão e atenção. É a atenção da rede pública, da rede estadual, mas são os professores. Eu sempre levo em consideração as primeiras pessoas que me identificaram lá no fundão foram as minhas professoras. Elas sim falaram para meus pais, fica de zóio nesse sujeito que está lá no fundo, que eu acho que ele vai bem. Não está ruimzinho de matemática, mas eu acho que ele vai se dar bem na vida. Foram as minhas professoras. Sai daí, pessoal, que a gente já volta. Muito bem, estamos indo embora, mas antes de irmos embora, considerações finais com essas 3 conhecedoras desse assunto, não é verdade? Que são as altas habilidades e superdotação. Em primeiro lugar, parabéns pela comunicação, né? Eu não sei se foi a agência que vocês têm ou se foi de uma forma pessoal, chegou até as minhas redes sociais e na hora que eu descobri isso, eu falei, já preciso conversar com vocês, porque é um assunto muito importante na área da saúde, também da educação, e eu penso que a cultura também tem que se envolver nisso. Eu fiquei muito feliz. E, Tainara, de 10 a 15 agora, essa quarta semana municipal de altas habilidades e superdotação, quem é que vai, onde vai ser realizado, que hora, quem participa, decifra esse enigma pra gente. Marcão, vamos lá. Essa é a nossa quarta semana, né? O nosso tema esse ano é Superdotado Tem Cara de Quê? E nós vamos ter 5 dias de evento, né? Então, é do dia 10 a 15, vai ser na segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Tá? Na segunda-feira, nós temos a abertura oficial com a Fabiana Schweir, que está aqui com a gente. Hoje, nós trouxemos elas hoje, porque são as nossas palestrantes oficiais do evento. Então, a Fabi começa no dia 10, do 8 das 19h30 às 21h. No dia 11, nós teremos
nós teremos uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Londrina a partir das 14h e nós estaremos lá também com a nossa semana. No dia 12/8, na quarta-feira, das 19h às 21h, será a palestra com a Patrícia Mota, que está aqui com a gente, e essa é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, né? A gente falou dela, ela está nos apoiando, né? E deu essa abertura também. No dia 13/8, nós teremos uma conversa de paz, e essa eu vou enfatizar que é muito especial, porque eu encontrei esse grupo, foi na primeira semana municipal das altas habilidades de superdotação, e eu fui muito bem acolhida, foi um momento que eu estava muito perdida. Então, essa conversa de pais é um momento que eu acho, assim, sensacional, tanto para aqueles pais que já possuem crianças com altas habilidades, para aqueles que suspeitam também que o filho tem altas habilidades. O nosso evento todo é aberto a profissionais, a comunidade geral que tenha. Não tem custo nenhum o evento, tá? É importante dizer só que nesse momento dos pais, é o único momento que talvez os filhos não possam ir, justamente para que os pais possam estar abertos, possam fazer perguntas, possam estar inteiros ali, possam dar risada, chorar. Então, esse evento especificamente, as crianças, os filhos, né, seja adolescente ou pequenininho, a gente pede que deixe em casa, com a avó, com alguém, né, para que esse pai possa ter esse tempo, que é um tempo de qualidade, e realmente ele faz toda a diferença na vida do próprio filho depois, quando esse pai voltar para casa. Isso mesmo, Fábio. E aí, nessa quinta-feira, das 18h45 às 22h, no Colégio MAF, que está sendo um dos nossos patrocinadores, né, está apoiando a nossa causa. E no dia 15/8, no sábado, vai ser o nosso dia de Jogos, Cultura e Artes na UTF-PR também, que está nos apoiando. Então, de 10 a 15 são em vários lugares. Vários lugares Não tem um lugar diferentes. específico, Não. são em vários lugares. Mas toda essa programação, ela está disponível no nosso Instagram, né, que provavelmente foi por onde você nos achou, que é o GEMA, GEMA, _ superdotação, sem o cedilha, com C. De novo? Tá? GEMA, _ superdotação, com C em vez de cedilha. Facinho tá? de achar no Instagram. E é Facinho de tudo achar. gratuito. Tudo gratuito. Então, isso é feito pelos pais, é movimentado pelas mães. Você está precisando de apoio, patrocínio? Tô precisando, eu ia falar, é movimentado pelo nosso grupo, né? Eu falo que a gente tem os pai e mãe trocínios, né? Que sempre desenvolvem toda semana, só que Vai ter uma abertura oficial? Vai ter uma abertura oficial no dia 10/8. Onde? Lá na UEL, no Anfiteatro Maior do CLCH da UEL. Tá. Então, a gente também está com essa parceria com a UEL, então a gente teve as parcerias das universidades, né? A UEL, a UTF-PR também está nos auxiliando. E sim, estou precisando de apoio. Como sempre é uma movimentação, como os pais sempre se mobilizam muito, só que viram, né, uma correria sem fim, porque todos trabalham e tem a demanda com as crianças. Esse ano a gente optou por tentar apoio, né, tentar patrocinadores, as duas administradoras, a Ana e a Paula, mais nós 4 coordenadores, decidimos por isso, eu estou responsável, então quem precisar pode me procurar. Vai lá no GEMA. Vai lá no GEMA, direct, manda um recado. Lá no GEMA a gente tá tanto o link de inscrição para os eventos, nós temos o link de inscrição, né, para cada dia específico. Então lá a gente tem a inscrição e lá também tem o contato para apoiadores que direciona direto para o meu contato. Então, se quiserem apoiar, e a gente, como nós não constituímos ONG nem instituição ainda, né, mas é um sonho, ainda não constituímos, a gente não recebe patrocínio em dinheiro. A gente está pedindo patrocínio em insumos para o evento. Então, água, coffee, então copinho, brindes, né, material gráfico. Então, nós estamos pedindo esses tipos de insumos para que o evento aconteça. Sei que está em cima da hora, a gente está aqui no sábado, já começa na segunda-feira, mas se a gente conseguir apoio que seja ali para quinta-feira e para o sábado já, para a gente está suficiente, tá bom? O mais importante é essa abertura. Doutora Patrícia Mota, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Marcão. Mais uma vez, obrigada, meninas e ouvintes. Esperamos que hoje a gente tenha conseguido aí trazer um pouco mais de conhecimento para quem nunca havia ouvido falar sobre o tema, conhecer um pouquinho. Para quem já sabia, espero que tenham sabido um pouco mais também. Caso tenham ficado dúvidas, é fácil me encontrar pelo Instagram também, é Patrícia Mota, Mota com 2 T's, mas podem me achar por lá. E aqui em Londrina eu trabalho na clínica que chama Atento com 2 T's, então ATTENTO. E eu sou a supervisora técnica de um núcleo de neuropsicologia, que aí eu conto com mais 2 parceiros, que é a Daisy
e o David, que são psicólogos, neuropsicólogos. A Deise atua com crianças, tem especialidade justamente no desenvolvimento infantil, o David mais com adultos, então os dois têm um perfil aí de bastante já estudo e especialização e me dão apoio justamente para a gente poder acolher quem nos busca, fazer o processo de identificação, trabalhar essa parte ou mesmo, né, todo o suporte psicológico que essa pessoa possa demandar. Muito obrigada. Eu que fico muito feliz e muito contente. Novamente, o seu arroba? Patrícia Mota, Com e dois dois T's, e atento, o primeiro T também são 2 T's. Muito bem. Professora Fabiane, o meu abraço ao Rodolfo Kresch. Eu quero falar com ele futuramente a respeito da empresa que ele administra, que aquilo que vocês trabalham também, que tem tudo a ver com superdotação, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Nós que agradecemos em nome do Rodolfo e da Anelisa, da Sapiens. Tenho certeza que eles ficaram muito felizes de você ter essa visão deles, porque é o que eu sempre digo, eles são visionários. Então, a Sapiens, o Instituto Genos, que tem a especialização em altas habilidades, que tem material, livros, Ele já foi avaliado? jogos. O Rodolfo não, mas ele está na minha Não lista. é, Paty? Não é, Paty? Tem que Sim, chamar. sim. Ele já E a era assim Anelisa lá também. na Step by Step, já era. Né? Isso mesmo, o Rodolfo ele é uma pessoa diferenciada mesmo. Em tudo que ele faz, a gente admira o potencial que ele tem, né? Só falta a gente botar ele sentadinho na frente da Paty para ele poder fazer a avaliação. Mas vamos maravilha. conseguir. Mas eu agradeço muito essa oportunidade. Eu vejo que essa sementinha tem novos frutos. Ele continua crescendo, né? Então, e a gente tem bem isso, a formação acontecendo tanto na rede municipal, estadual, na rede pública, privada, e essa oferta da especialização para aqueles que são da área, né? E aí, se quiser encontrar com a gente é lá na Sapiens, que é o @sapiens.londrina, ou @EPA, Espaço para Altas Habilidades, epa.londrina. Então, EPAH.londrina, que é o grupo que a gente atende, principalmente a rede privada, que não tem ainda esse atendimento na própria escola, né? Então, estamos à disposição, nós agradecemos, esperamos que os ouvintes também possam ter recebido essa sementinha que a gente está lançando e, quiçá, sejam esses pais que virão aqui dar o seu testemunho e falar daquilo que eles têm, do que eles puderam aprender com a gente, né? Então, é o que a gente fala, né? A gente pode dimensionar, jogar um travesseiro de pena lá do 10º andar, você pode até correr lá embaixo e tentar montar um travesseiro. Não, você vai montar outro travesseiro. Mas você não tem dimensão até onde vão aquelas penas que foram, né? Então, esse momento nosso aqui, eu entendo que ele é único. Nós agradecemos a sua sensibilidade e esperamos que seja só nossa primeira vez que a gente possa voltar e cuidar mais das pessoas com altas habilidades de superdotação. Muito obrigada a todos os ouvintes também. Eu fiquei muito feliz, porque aí a gente pode voltar aqui para a Patrícia falar sobre pamonha, sobre a experiência dela no campo. Né? Quero trazer o Rodolfo para cá para a gente tratar sobre Sapiens, sobre Gema, essas palavras, essas siglas, né? Essas empresas, elas têm que estar conectadas com o grande público. Então, eu que agradeço a presença de vocês, agradeço que num sabadão como esse, vocês todas cheias de tantas atividades profissionais, vocês tiraram esse tempinho para que a gente possa cada vez mais identificar. E eu vou de novo comentar com vocês. Para mim, a palavra-chave chama-se tolerância. O mundo precisa de tolerância. Sim. Tolerância dos pais, dos avós, dos amigos, dos vizinhos, dos professores. Né? Lá na ponta, quando o cara tem um pouquinho mais de idade, a tolerância de todo mundo para dizer, gente, só identifique essa pessoa, porque às vezes ela não é tão problema como você está dizendo. Né? Esse mundo precisa de muito mais tolerância. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Meu muito obrigado do fundo do meu coração, porque esclareceu para mim e para milhares de pessoas o que são altas habilidades e superdotação. E até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.